quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre Com Dinheiro e BMC News para trazer as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para bater esse papo com vocês, compartilhar aquela tradicional pergunta difícil, para aprender com as respostas dos nossos convidados aqui e, como vocês sabem, além de trazer pessoas que constroem, regulamentam o mercado, discutir as temáticas do mercado, nós também trazemos aqui os gestores de fundos para debater a escolha de investimento. Nós estamos no momento, a subida de juros ali na última quarta, a queda de juros na última quarta-feira, né? A variação vindo do Copom, ao mesmo tempo que a gente tem uma subida global de juros, criam um cenário muito particular. Nós temos ali juros caindo no Brasil, subindo no resto do mundo, inflação caindo no Brasil, subindo no resto do mundo. Que maluquice é essa? E para ajudar a explicar essa maluquice e como surfar essa onda, nós temos aqui o Rafael Ihara, aqui gestor, né, economista pela Meraki Capital. Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, agradecer a você, Felipe, e a BMC, e vamos lá para uma conversa. Maravilha. Então vamos começar do começo. Veio essa esperada queda aí, essa queda que estava todo mundo esperando, mas que nunca vinha, né, da meta da Selic, né, no último Copom. Conta um pouquinho para a gente. Essa queda estava precificada? Essa queda traz um pouco de otimismo aí para a gente? Ou essa queda guarda ali segredos negativos que a gente não tá olhando com a devida atenção? Vamos lá. O Banco Central já tinha sinalizado que cortaria agora em agosto, né? O debate não era se ele cortaria ou não, mas sim qual o ritmo que ele cortaria, né? Tinha um campo do 25, né, corte de 25 bips, ou 0,25, e o campo do 50, né? Um corte mais agressivo, né? A comunicação do Banco Central estava vindo toda na linha de um corte mais parcimonioso, que seria o corte de 25, né? Então a gente, antes da decisão, o que a gente estava vendo era os economistas, né, que olhavam a comunicação do Banco Central, olhavam, por exemplo, as expectativas de inflação mais longas, que não estão exatamente na meta. A meta longa é 3% e as expectativas estão próximas de 3,5%. Né? Então elas não estão exatamente ancoradas e a gente ainda tem um mercado de trabalho muito apertado. O mercado de trabalho muito apertado gera pressão de aumentos salariais e isso pode contaminar a dinâmica inflacionária, né? Então havia argumentos econômicos para um corte mais parcimonioso, na linha de 25 bips. Por outro lado, né, a gente via uma argumentação mais na linha de economia política, no sentido de que o Banco Central foi alvo de ataques do governo, né? Principalmente do Lula, né? Então isso causou muito ruído ao longo do primeiro semestre, né? Receio de alguma interferência na atuação do Banco Central. Nesse sentido, o corte de 50 bips ele acalma esse ruído político, né? Ou seja, o Haddad já deu uma declaração de que está satisfeito com o movimento, né? Mas olhando o mercado hoje, né, a cabeça do Roberto Campos é de que uma boa decisão de política monetária, o que deve acontecer no dia seguinte é o câmbio aprecia, tá? E a curva fleta, ou seja, a gente não pode ver um movimento da curva empinando, né, que é o steepening. O que está acontecendo hoje é justamente o contrário. O câmbio está, de certa forma, apanhando, né? A gente tem uma depreciação de mais de 1%, né? E a gente está vendo a curva inclinar, no sentido de os juros custos estão fechando cerca de 20 bips, né? E o longo está até abrindo um pouco, né? Então, o mercado não digeriu tão bem essa decisão de política monetária. E a gente tem que ter em mente que isso ocorre num contexto que você falou, que a taxa de juros americana de 10 anos está numa dinâmica de alta, né? Está ali próxima de 4,20.
tem um cara bom, como um ex-diretor do Fed, que é o Dudley, dizendo que essa taxa pode ir ali facilmente para 4,5%. Né? A taxa de 10 anos americana a gente chama de mãe de todos os ativos, porque provavelmente é o ativo mais importante global. Né? Essa dinâmica da taxa de 10 anos tem influência na maioria dos ativos de risco pelo mundo. Né? Então, assim, quando a gente vê a taxa de 10 anos em alta, né, em geral a gente vê movimentos de risk-off, né, que os investidores tiram o risco de suas carteiras. Né? Vendem a bolsa, por exemplo, né? Vendem moedas de países mais arriscados, como os emergentes. Né? Então, assim, é um momento delicado para você ter uma política monetária muito, de certa forma, você ter cortes muito agressivos de juros. Né? Então, assim, o Banco Central tentou, de certa forma, controlar isso, né? Tentando balizar o mercado para corte de 50 bips nas próximas decisões. Né? O que a gente está falando no cenário base do Banco Central, a taxa Selic termina o ano em 11,75. Né? Ele vai tentar controlar o mercado, mas o mercado vai sim para cima do Banco Central, pedindo um corte mais agressivo de 75, porque a dinâmica inflacionária está muito boa. Né? Então, o que a gente deve ver ao longo dos próximos meses é justamente essa discussão de quando o BC vai acelerar o ritmo para 75. Que está dado um corte de 50 bips na próxima reunião, isso ninguém discute. Né? A dúvida é, vai ter espaço para você já acelerar na próxima reunião ou mais para o final do ano? Isso vai ser um debate que o mercado vai ter ao longo do ciclo de corte. E o outro debate mais importante também é onde essa Selic termina. Né? Hoje o mercado tem em mente uma taxa próxima de 9%, né? Mas, obviamente, quando você começa a antecipar, vamos chegar a esse 9% no meados do ano que vem, né? Você começa a antecipar esse 9%. Vai chegar um momento que o mercado vai discutir uma terminal também menor, né? Caso a inflação continue com essa dinâmica benigna. Né? E eu acho que mais importante para a gente discutir essa taxa terminal menor é o governo dar clareza sobre o déficit zero no ano que vem. Eu acho que esse vai ser um dos temas mais relevantes do segundo semestre. Agora, em agosto, o governo envia o orçamento, né, do próximo ano. Obviamente, ele vai enviar com essa promessa de déficit zero, mas ele vai precisar aprovar algumas medidas de aumento de receita para garantir o cumprimento dessa meta no próximo ano. Né? E a política monetária depende muito do fiscal, assim como o fiscal depende da política monetária. Né? Então, para a gente ter mais clareza sobre uma taxa terminal menor, a gente vai precisar discutir esse tema fiscal ao longo do segundo semestre. E tem mesmo na discussão técnica da taxa de juros, existe um componente interno conceitual, que é naturalmente equilíbrio da inflação, mas existe um componente mercadológico de... não adianta, se a taxa de juros dos Estados Unidos estiver 10, o Brasil pode estar num componente de inflação maravilhoso aqui dentro, que ele não vai conseguir colocar a taxa de juros a 10, porque ninguém vai financiar o Brasil. Né? E como nessa convergência, aí naturalmente tem fluxo de saída de dólar, aumenta o preço do dólar, e consequentemente lá na frente acaba afetando a inflação de novo. Esse componente de olhar global, como ele está conversando com o ajuste de juros e o que a gente deve esperar desse cenário global para influenciar na decisão do Copom nos próximos meses? Bom, como você falou, acho que o que a gente está sempre olhando é a nossa moeda, né? A taxa de câmbio, o dólar. O dólar, ele basicamente se explica por 3 fatores. Diferencial de crescimento, se a gente está crescendo mais do que os Estados Unidos, entra mais recursos aqui, o dólar, a taxa de câmbio aprecia, né? O dólar cai. Diferencial de juros, né? Ou seja, quanto a gente está operando de juros na política monetária versus Estados Unidos, né? Ou seja, quanto maior os juros aqui, esse diferencial de juros pro Brasil, mais gente querendo aplicar no Brasil, nesse sentido, também a moeda aprecia, né? E vale o mesmo quando a gente está com a expectativa de juros em queda, né? E os Estados Unidos subindo, isso é ruim para a nossa moeda.
E o terceiro fator também muito relevante é o preço de commodities, né? A gente é um grande exportador de commodities, né? A nossa taxa de câmbio é considerada que a gente chama de commodity currency, né? Então, tem uma influência grande do preço de commodities também. Né? O que a gente está vendo lá fora, no Fed, né? Possivelmente ele parou de subir juros. Tá? Então, talvez essa alta de julho tenha sido a última. Né? Isso não está bem, não é uma grande certeza, como tudo em economia. Né? A gente tem visto dados fortes de atividade nos Estados Unidos, principalmente referentes ao mercado de trabalho. Né? A dinâmica inflacionária, assim como no Brasil, está numa dinâmica benigna. Né? Mas esses dados fortes de atividade podem fazer com que o Fed dê mais uma alta de juros, talvez não na reunião de setembro, mas na reunião de novembro. Né? Então, é possível sim que o Fed continue subindo juros. Né? E as commodities que estavam ajudando bastante em queda começaram uma dinâmica de alta ao longo das últimas semanas. Né? Então, isso pode preocupar a inflação mais para frente. Tá? Então, também mas o que a gente tem por hora, né, é que o Fed parou de subir juros. Nesse sentido, o Banco Central aqui foi um dos primeiros a subir juros. Né? Então, a cabeça é que os primeiros a subirem também vão ser os primeiros a cortar. Então, não teria um grande problema, né, o Banco Central aqui cortar os juros, considerando o cenário internacional. Né? Hoje, especificamente, como veio uma leitura um pouco mais dovish, o câmbio está sentindo. Tá? Mas o Banco Central pode sim ainda, ao longo a gente vai ter a divulgação da ata da decisão dessa semana na semana seguinte. E aí eles podem sim colocar um tom um pouco mais hawkish, né, tentando ancorar as próximas decisões no ritmo de 50 bips. Né, e aí a moeda não deveria sentir tanto. Né, mas, como você falou, é muito importante acompanhar o cenário externo, porque o cenário externo vai limitar as nossas decisões de política monetária. Né? Um cenário externo benigno, né? Se continuar essa ideia de atividade ok e inflação em queda, né? Que a gente chama de Goldilocks, né? Existe espaço sim para a gente discutir até um corte mais agressivo aqui de juros, sem a nossa moeda sentir muito. Tá? Então, todos os olhos no cenário externo. Como sempre, né, o nosso mercado, os nossos ativos dependem muito do cenário externo. A gente está falando de inflação, de juros e crescimento. E o pilar de crescimento, o que a gente pode esperar e o que vocês estão olhando como perspectiva para embasar os outros dois pilares? Bom, para esse ano eu acho que existe um grande consenso desse crescimento na casa de 2, 2,5. Tem gente mais otimista até mirando em 3, tá? Os mais pessimistas na casa dos 2. A gente acha que 2,5 é um número justo para esse ano. Né? A grande dúvida está para o próximo ano. Né? Para o próximo ano, o nosso consenso, a expectativa, estão ali mais próximo de 1%. Né? Mas, olhando os últimos anos, né, os economistas sempre têm, esses últimos anos, os economistas sempre têm errado as projeções de crescimento. A gente começa o ano prevendo ali 1% e aí vai e cresce 2%, mais próximo de 3%. Então, assim, para um horizonte maior, os modelos erram bastante. Né? E tem vários fatores aí em jogo. Tem algumas casas que já estão defendendo que ano que vem a gente pode crescer, sim, mais próximo de 2%. Tá? Mas eu acho que a questão mais relevante é se a gente vai ter uma recessão ou não nos Estados Unidos. Né? É muito difícil ter uma recessão nos Estados Unidos e a gente conseguir crescer 2%. Né? Recentemente, os economistas têm reduzido a probabilidade de recessão nos Estados Unidos, né? Nessa ideia de que o Fed conseguiu o soft landing, né? O pouso suave, a convergência para a inflação para a meta, para próximo da meta, sem causar um grande estrago na atividade. Né? Quando a gente olha a taxa de desemprego americana, ela está num lowzão, né, histórico. E é muito difícil que ela permaneça, você olhando historicamente, é muito difícil que ela permaneça nesse low. Então, assim, eu não descarto completamente a possibilidade de a gente ter sim uma recessão nos próximos 2 meses. Pode ter um acidente de percurso, sempre existe essa possibilidade. Né? Mas o fato é difícil apostar nessa recessão no curto prazo. Tá?
Acho que o trade perdedor do ano foi justamente o pessoal que estava vendendo Bolsa Americana, apostando em recessão, né? E a recessão não vem, todo mundo esperando Godot, né? Esperando a recessão americana. Mas o fato olhando o mercado de trabalho americano, olhando os ciclos econômicos históricos, é muito difícil que a gente permaneça com a taxa de desemprego tão baixa por muito tempo. Então é razoável que em algum momento a gente tenha uma recessão. Será que essa recessão vem no primeiro semestre do ano que vem? Será que vai vir no segundo semestre? Talvez só em 2025? Né? Essa é uma questão muito relevante para o nosso crescimento também. Tá? Então, assim, eu acho que é razoável esperar um arrefecimento da atividade americana no próximo ano. Né? Mas eu tenho que ser sincero que a maioria dos economistas tem visto, na verdade, uma redução dessa probabilidade de recessão. Né? Nesse sentido, se a gente tem essa redução dessa probabilidade de recessão, o Fed consegue fazer um bom trabalho de levar a inflação para próximo da meta sem ter um grande susto na atividade, aí o Brasil pode sim crescer ali mais próximo de 2%. Tá? Esse seria o melhor cenário possível, né? É um cenário assim, positivo para a nossa bolsa, inclusive. Né? E nesse cenário assim, que você não tem nenhum grande susto, né, a gente pode ver sim um dólar global mais fraco, e isso pode ajudar também a nossa taxa de câmbio. Então o que eu quero dizer com isso o que a gente tem visto principalmente ao longo desses últimos 2 meses, né, crescer essa probabilidade desse cenário benigno, né, desse cenário Goldilocks, que a gente poderia sim, o Brasil poderia se beneficiar, assim como o globo inteiro. Beneficiar de uma recessão americana. No caso seria... Vai ter que ser devagar a recessão, né? Se for recessão demais, a gente começa a ter outros problemas. Tem um ponto ótimo de crescimento americano. Né? Se crescer demais, todo mundo vai querer colocar dinheiro nos Estados Unidos e ninguém vai olhar para o Brasil. Né? E o mesmo acontece quando você tem uma recessão. Que a recessão vai ter um evento de risk-off. Né? As pessoas vão querer reduzir o risco das suas carteiras, né? Reduzir o risco dos seus investimentos. Né? E o Brasil é um ativo emergente, né? Então, a gente apanha bastante nesse momento de risk-off. Então, assim, o ideal é que a gente tenha um ponto ótimo de crescimento. É difícil, né? Olhando historicamente, muita gente duvidava que o Fed conseguiria atingir esse pouso suave, né? A cabeça do mercado é que, no momento, né, é que o Fed vai conseguir atingir esse pouso suave. Então, pode ser bastante benéfico para o nosso crescimento aqui. Sobre essa perspectiva de melhoria, né, de melhoria nas apostas. A gente tinha, no começo do ano, uma perspectiva muito... era muito baixa a probabilidade enxergada de a gente convergir para uma inflação próxima à meta. A gente não está na meta ainda, a meta longa é 3, mas a gente nos últimos 12 meses teve 3,16, o que já é muito mais próximo do que estava precificado no primeiro semestre. E agora a gente começa a ter uma política de... Porque no primeiro semestre a conversa não era se a gente ia abaixar a taxa de juros com a inflação controlada, era se a gente abriria a mão de controlar a inflação para baixar a taxa de juros porque o remédio estava sendo mais amargo que a doença. Agora já não, a gente está conversando de ter uma redução mantendo inflação. Dá para pensar em inflação dentro da meta para os próximos anos, algo que nunca acontece no Brasil? Eu não apostaria nisso. E eu acho difícil que o mercado aposte nisso, olhando o nosso histórico. Né? Lembrando que a dinâmica inflacionária depende tanto da política monetária quanto da política fiscal. E no caso da política fiscal, o arcabouço coloca, sim, alguns limites, né, para essa expansão fiscal, mas a verdade é que a gente vai trabalhar com um fiscal mais frouxo nesses próximos anos. Essa é a cabeça do governo atual. Né? Nesse sentido, faz sentido que a gente tenha uma inflação média maior do que a meta. Né? Ao mesmo tempo que se olhar a taxa de juros, é uma taxa de juros muito alta, né? Mas a gente está crescendo 2,5% esse ano, né? Então, assim, tem o fiscal pisando no acelerador, ao mesmo tempo que a política monetária está tentando pisar ali no freio. Né? Olhando para os próximos anos, a política monetária vai tirando um pouco do freio com esse corte de juros. Né?
a inflação está numa dinâmica benigna no curto prazo, né? A gente está vendo, o que a gente viu é, na verdade, no mundo inteiro, né? Uma normalização da cadeia de suprimentos. Então, a inflação de bens, que no período de pandemia foi muito puxada, está voltando bastante, né? E além disso, né, a nossa inflação é muito dependente de commodities em reais, né? E a queda das commodities em reais estão ajudando, a inflação de alimentos, por exemplo, né? Então, assim, a gente está nessa dinâmica benigna. Agora, pensando de forma macro, para os próximos anos, né, eu acho muito difícil apostar que a gente vai ter uma inflação exatamente na meta 3, né? Mas, assim, se a gente tiver uma inflação entre 3,5 e 4, também não é o fim dos mundos, tá? O que a gente não quer é ver uma dinâmica descontrolada de inflação ir para, sei lá, 2 dígitos. Exatamente. Tá? Se ficar ali em 3,5 e 4, o jogo está ganho. Tá? Não é um grande problema. Não vai ter inflação na meta, mas também não é nenhum grande desastre. E para bem da verdade, se você olhar a inflação média no Brasil, ela esteve muito mais próxima de 4 do que de 3. Né? Então, olhando o nosso histórico, né, é muito... Assim, a própria meta era em 4,5, né? A gente tem aquela particularidade brasileira de teto e piso da meta, né? Tem a meta central e range. Mas assim, o México também, tá? Não é só o Brasil. O México tem uma meta ali de 3, mas se você olhar a média histórica da inflação, ele joga com a inflação a 4, né? Assim, não é o fim dos mundos, tá? Mas assim, estou respondendo de forma sincera a sua pergunta. Não acho que a gente vai para a meta tão facilmente, tá? Então, olhando para frente agora, é hora de inflação mais pré? Ou é inflação mais pré, pós ou 100% pré? Eu acho que faz sentido ter um pouco de proteção de inflação no Brasil sempre, entendeu? Então, nesse sentido, a NTNB, o Tesouro IPCA, né, como o novo nome, faz total sentido, tá? Então, você tem essa proteção de inflação. E acho que a gente pode entrar num cenário muito benigno para a Bolsa, tá? Com juros normalizando, atividade relativamente bem, né? A nossa Bolsa apanhou muito no passado, está recuperando agora, tá? Então a gente pode ter uma dinâmica positiva para a Bolsa nos próximos anos. Lá na Merac vocês têm fundos de ações, vocês têm fundos multimercados também. Os fundos de ações, naturalmente, pelo menos 67% dele é bolsa por construção. Mas nos fundos multimercados, você já tem colocado mais componente de bolsa? A gente sim. Na verdade, a Merac é uma casa com foco mais voltado em ações. Tá? A gente tem um produto que também opera renda fixa e tudo, mas mesmo nesse produto, nosso principal risco é em ações. Tá? Então, a gente sempre vai ser assim, né? Por mais que a gente esteja mais pessimista pode ter um momento que a gente esteja mais pessimista com ações, então a gente reduz a alocação em ação, pode aumentar em renda fixa temporariamente, mas a ideia é que ao longo do tempo a gente tenha um risco maior sim em bolsa. Tá? E bolsa brasileira, que é onde a gente acha que tem um conhecimento melhor, né, no relativo. Né? E aí vem outra pergunta. Quando a gente pensa em capital de risco, lógico, a gente está pensando em alocação de ativos locais, mas fazendo esse pareamento global, você comentou que a Bolsa Brasileira apanhou muito, S&P 500 teve um sprint interessante, mas muito puxado por um grupo restrito de empresas. Se a gente olha é como se fosse um Pareto, boa parte do resultado está concentrado num grupo pequeno de empresas e um grande pedaço das empresas puxando o índice para flat. Fazendo esse olhar Brasil e Estados Unidos, a gente tem mais oportunidades aqui? Olha, olhando a Bolsa Americana é o que você falou, né? O rally desse ano se concentraria, acho que umas 9 empresas, né? Tem essa bolha de inteligência artificial, né? A nossa história é completamente diferente, tá? A gente tem uma bolsa dominada por commodities, né? Então a bolsa até sofreu no começo do ano com a Vale apanhando. Talvez a gente veja um momento melhor para commodities ao longo do segundo semestre, porque como eu te falei, a probabilidade de recessão nos Estados Unidos na cabeça de todo mundo está caindo, né?
E a China parece que está fazendo bottom, pelo menos olhando os indicadores de confiança PMIs, né, chineses, parece que eles estão se aproximando ali de um piso, né, e o governo chinês está anunciando medidas de estímulo, né. A preocupação maior é o mercado imobiliário, então a gente precisa de medidas mais agressivas voltadas para o mercado imobiliário, mas o fato é, com esse medo de recessão nos Estados Unidos diminuindo, e a China fazendo estímulos e pelo menos nos PMIs, né, a gente vê isso fazendo bottom, né, pode ser um momento positivo para a commodity. Na verdade, já tem sido, né, ao longo do último mês, né, isso pode beneficiar nossas ações de commodity. E aqui, o que a gente viu ao longo desde mais ou menos março, né, que a gente teve esse rally da Bolsa aqui, foi ações sensíveis a juros se beneficiando, né, justamente se você pegar o juro de 2 anos brasileiro, do final do ano passado, que teve todo o receio com eleição e tudo, até agora fechou cerca de 400 pips, né, 4 pontos percentuais de juros de 2 anos. Então, isso para empresas, né, sensíveis a juros é muito significativo. Então, a gente viu esse rally, né, de empresas sensíveis a juros ao longo desses últimos meses. Tá? Então, é uma história bem diferente dos Estados Unidos. Tá? Para a gente faz mais sentido apostar no que a gente tem um conhecimento maior, né, que são as empresas brasileiras. A gente domina bem o macro aqui, tá? Mas a gente está sempre olhando os Estados Unidos, obviamente, Estados Unidos, China, porque, obviamente, tem implicações importantes para a dinâmica dos nossos ativos também. Essa dinâmica entre Estados Unidos e China tem outros resquícios que são, por exemplo, construção de cadeia produtiva. A gente vê muita coisa voltando para México, essas coisas, justamente porque com o aumento de tensão China, os Estados Unidos não querem levar a produção das suas empresas para lá. Essa realocação de capital, CAPEX, deve influenciar alguma coisa aqui no Brasil? Então, eu acho que esse é um tema muito relevante aqui para os próximos 5 anos. Né? Conversando com o investidor estrangeiro, com os gringos, né? A gente vê que o Brasil é um dos queridinhos do ano. Né? E aí, a gente está vivendo uma crise geopolítica global. Né? Nesse sentido, a gente pode se beneficiar tanto do que você falou, que é o nearshoring, como o friendshoring. Né? A gente é muito importante tanto para os Estados Unidos como para a China. Né? Então, os dois vão querer fazer negócios com a gente e o Brasil está longe das zonas de conflito. Né? Então, essa guerra Rússia-Ucrânia, ano passado, primeiro o mercado duvidava que teria guerra, a invasão. Segundo, tinha muita gente na expectativa que acabasse logo. E está aí durando mais de um ano, né? E ninguém consegue dizer quando que vai acabar. Né? O fato a Ucrânia é um país importante, é um produtor importante de grãos, né? E a gente tem a Rússia um produtor importante de petróleo. Né? Estão em zona de conflito. Pô, faz muito mais sentido, né, você olhar para um país que não tem um baixo risco de conflito, né, no caso do Brasil. Então, olhando por esse aspecto geopolítico, né, o Brasil é sim uma boa história aí para os próximos, não digo nem para esse ano, mas para os próximos 5 anos. Né? Maravilha, estamos batendo esse papo sobre o ambiente econômico global, sobre como a gente impacta, como a gente vê o impacto de tudo isso nos nossos investimentos, no nosso país e no nosso mercado financeiro, com a participação aqui do Rafael Ihara, da Merak Capital, né, uma gestora que atua com fundos de mercado, fundos de ações, e então precisa estar antenada a tudo isso, e a gente traz essa discussão para o bate-papo, para a mesa do Você com Dinheiro, para compartilhar com você, investidor e telespectador da BMC News, mantendo o compromisso de trazer aqui no programa Você com Dinheiro sempre as principais cabeças do mercado para essa discussão, para responder a nossa pergunta difícil, sempre com as piores perguntas e as melhores respostas. Se você ainda não conhece as nossas soluções da Com Dinheiro, visite também o nosso site www.comdinheiro.com.br para
entender como as nossas soluções tecnológicas, como as nossas plataformas podem ajudar a você, investidor e profissional do mercado. Agora nós vamos caminhando para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Beyond. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Rafael Ihara, da Merak Capital, para falar um pouco sobre fundamentos globais, sobre essa visão macro, um pouco de como isso reflete nos nossos mercados aqui no Brasil, inclusive sobre o Copom ali da semana passada. A gente tem agora, no final do primeiro bloco, a gente conversou aí sobre esses incentivos globais. A gente tem 70% um pouco mais de 70% do nosso índice futuro puxado por capital estrangeiro, né? São os estrangeiros negociando, então esse fluxo global é muito importante. Agora, um ponto que você trouxe no fim do primeiro bloco foi que o primeiro sprint da Bolsa veio por essas empresas sensíveis aos juros, que geralmente foram as empresas que também sofreram muito em 22, e a gente encurtou um pouquinho desse gap. Agora, quando a gente olha para oportunidades de próximos passos de bolsa, que agora a gente já bateu, já superou a casa dos 120 mil, que era o all-time high. Quando a gente olha para novas perspectivas, quais setores podem puxar a bolsa para os próximos meses, vindos de eventuais retomadas ou de crescimentos setoriais específicos? Bom, para os próximos meses, como eu falei, com essa expectativa de redução da probabilidade de recessão nos Estados Unidos e atividade chinesa se recuperando, a gente pode ter uma boa dinâmica de commodities e isso pode beneficiar o setor de commodities aqui no Brasil, né? Agora, olhando um pouco mais à frente, né, outra coisa que a gente conversou no primeiro bloco foi que esse tema fiscal vai ser forte no segundo semestre, né? Se o governo conseguir dar credibilidade no déficit zero no próximo ano, a gente vai poder discutir uma taxa terminal de juros menor, né,
Isso vai beneficiar principalmente a ponta longa da curva de juros, né? E que é o mais importante para a precificação de bolsa, né? Então, esse trade que foi vencedor ao longo desses últimos meses de ações sensíveis a juros pode sim dar uma pernada adicional, tá? Então a gente vai precisar... O timing é sempre uma questão complicada, né? E a gente precisa acreditar que, de fato, o Haddad vai conseguir entregar esse déficit zero no próximo ano. Mas, olhando pela dinâmica global, né, esse trade de commodities pode dar alegria no segundo semestre, né? E olhando nessa perspectiva mais ao longo do próximo ano, né, o Banco Central está num ciclo de corte de juros, né? Quando o Banco Central está cortando os juros, a estratégia ótima é operar aplicado, né? Então, assim, os fundos já estão aplicados em juros, né? Apostando nessa queda de juros, né? Agora, com a clareza de um fiscal melhor no ano que vem, né? Atualmente o mercado não acredita nisso, né? A expectativa é de um déficit na casa ali de 80 bi. Tá? Então, se o governo conseguir com o aumento de receita que eu estou previsto agora para o segundo semestre... Isso tudo a gente está falando é primário, né? Primário. Se a gente conseguir zerar esse déficit primário no ano que vem, né, então esse trade de juros tem mais para andar, né, certamente, e essas ações podem dar alegria lá mais ali para final do ano, talvez começo do ano que vem. Quando a gente olha para essa perspectiva de crescimento das empresas, bom, naturalmente essas de juros são importantes, mas mesmo existem outras formas de ser sensível a juros que não endividamento, né? Por exemplo, as empresas de varejo, quando a gente tem consumo estimulado por queda de juros, também fazem parte desse sprint, não é isso? Aí o canal seria uma atividade melhor, né? Isso demora um pouco mais para as pessoas se tocarem, né? Naturalmente, quando você está com uma política monetária mais estimulativa, né, você deveria ver a atividade se recuperando, né? E isso pode ajudar as empresas, né, as empresas vão melhorar o resultado, né, com essa atividade melhor. Não é o caso agora. A gente ainda não está discutindo essa atividade melhor no próximo ano. As expectativas ainda estão ali por volta de 1% de crescimento. Um crescimento pífio para o Brasil, tá? Mas a gente pode sim, em algum momento, ter uma empolgação com o crescimento do próximo ano, né? Então, é difícil dizer o timing que isso vai acontecer. Por exemplo, a gente começou esse ano, por exemplo, a gente começou com esse... Até no começo do ano tinha gente falando que uma possibilidade até de uma recessão no Brasil, a gente tem um crescimento negativo no ano, né? E ao longo do ano a gente foi revisando bastante a expectativa de crescimento, principalmente por causa da safra agrícola, né? O PIB do primeiro trimestre foi muito forte por causa de agro, né? O que ajuda esse 2,5% do ano é muito agro, né? Então, mas o fato para o ano que vem a gente ainda não está discutindo esse canal de atividade melhor. Isso pode acontecer nos próximos meses? Pode, né? E aí vai ser um impulso adicional para a Bolsa aqui. Essa revisão é natural. Conforme entram novas informações, você reavalia e muda as perspectivas. Exatamente. Né? E um outro calcanhar de Aquiles para todo economista fazer projeção é dólar, né? E falando em dólar, a gente teve um fluxo de brasileiros buscando investimento no exterior. A gente até comentou um pouquinho de Bolsa Americana versus Bolsa Brasil, mas a gente teve um movimento muito importante de brasileiros buscando posições lá fora, muitas vezes apostando em alta de dólar. O que a gente viu esse ano, na verdade, a gente reduziu, o nosso câmbio se apreciou, né? O que a gente tem de perspectiva para próximos meses ali de dólar? A gente já conversou de boa parte desse cenário, mas olhando agora como output dessa conversa propriamente o dólar. E segundo, também deixar ali, vou te pedir para deixar essa provocação para o investidor, se faz sentido você tentar operar câmbio. Porque na prática o investidor fica tentando ali comprar dólar quando vai subir, sair quando vai vender, o que não me parece muito bom, mas eu queria ouvir sua opinião. Tá. Justamente, o que eu tenho certeza é que a projeção que eu te falar aqui provavelmente vai estar errada. Assim como de todos os economistas que dão pitaco sobre o câmbio. O que a gente pode discutir são os 3 fatores principais
a dinâmica da nossa taxa de câmbio que eu comentei no bloco anterior. Tá? Olhando o diferencial de juros, né, é difícil argumentar que o nosso câmbio vai apreciar mais, né, porque o mercado está apostando, né, em cortes até mais agressivos ao longo da... A gente vai ver um fechamento do diferencial de juros Brasil-Estados Unidos, né, o que pode ajudar a gente? Um diferencial de crescimento maior, né, como eu falei, a expectativa agora está de um crescimento de 1% no ano que vem. Se isso for para 2%, né, isso muda o jogo. Isso atrai fluxo estrangeiro. Né? Então pode ser um vetor favorável para a nossa taxa de câmbio. Né? E o outro vetor favorável é nossos termos de troca, né, que são os preços das commodities. Então a gente está vivendo num momento, né, apesar de ter caído um pouco o preço de commodities, né, desde o high da pandemia, a gente ainda está operando com preços elevados de commodities, né? Então, olhando nossa balança comercial, por exemplo, né, a gente deve ter um superávit esse ano entre 70 e 100 bilhões, né, que é um resultado muito robusto. Tá? Então, esse vetor de preços de commodities tem ajudado a nossa taxa de câmbio. Tá? Então, olhando para os próximos meses, né, diferencial de juros é um vetor negativo para a nossa taxa de câmbio, né? O dólar deveria subir. Né? Olhando taxa de crescimento, se o mercado se convencer que ano que vem a gente pode crescer 2%, né? Isso vai ajudar a nossa taxa de câmbio. Né? E commodities, né? Se a gente vê essa redução de probabilidade de recessão nos Estados Unidos e atividade chinesa fazendo bottom, se recuperando, né? Isso vai ser favorável para commodities, nas commodities que a gente exporta, né? Isso pode ajudar a nossa taxa de câmbio, tá? Então, assim, eu estou dizendo que tem dois vetores que podem ser mais positivos para os próximos meses e um vetor contrário, né? Como é que a gente se posiciona em relação a isso, tá? É muito difícil para o investidor pessoa física ganhar dinheiro operando dólar, né? E tem trabalhos nessa linha, né? Mostrando que, na verdade, a maioria do cara, se por exemplo, um cara que opera grande, né? Vai ter um outro cara que vai ser bom, vai ganhar dinheiro, tá? Mas, assim, como assim? Os economistas sofrem para onde vai a taxa de câmbio, o investidor também sofre, né? Faz sentido ter dólar muitas vezes como um hedge, tá? Então, principalmente aqui no Brasil, né, o dólar é visto como um termômetro para risco. Em momentos que a gente está com risco político, risco econômico em alta, né, o dólar também anda. Né? As pessoas tiram o dinheiro do país, então, obviamente, o dólar vai andar. Então, muitas vezes funciona, se você tem uma posição grande em ativos brasileiros, né, você pode ter o dólar muito como um hedge. Você não está operando, você está meio que se defendendo, comprando um seguro. Né? Então, essa eu acho que talvez... E não necessariamente... Você tem que ter em mente que muitas vezes você está gastando dinheiro com um seguro, você pode perder dinheiro. Né? Espera-se que no seguro você pague prêmio. Exatamente. Né? Você tem que ter isso em mente. Então, o que eu estou dizendo, tem dois vetores favoráveis para nossa taxa de câmbio. Se o cara quiser se defender sua carteira comprando dólar agora, né, ele pode sim perder dinheiro nos próximos meses. Né? Mas a ideia do hedge, né, não é você não está fazendo uma aposta se você vai para onde vai o dólar. Você só quer proteger a sua carteira. Você comentou sobre proteger a carteira com dólar, esse efeito de hedge. E sobre ações, a gente tem muitas vezes o investidor olha ações como um pacote, mas dentro de ações você consegue montar estratégias alinhadas com um determinado direcional macro, por exemplo, ficar mais alavancado em empresas com beta maior, nem precisa estar alavancado, você ficar mais posicionado em empresas com beta maior, você já está mais exposto a risco de bolsa, beta menor, menos risco de bolsa, você tem as empresas exportadoras, você consegue ter uma proteção via dólar e assim por diante. Quando vocês estão olhando essas posições em bolsa, vocês já falaram que é o nativo da casa, vocês olham mais bolsa mesmo, mas dentro de bolsa, como vocês estão posicionando, como vocês estão fazendo essas composições de fatores de risco, digamos assim? Agora que a gente está vivendo um bom momento
da economia brasileira, o que a gente está discutindo bom, crescimento de 2,5%, a possibilidade de ver um crescimento maior no ano que vem, né? Ao mesmo tempo que a gente está com a inflação em queda, né? As expectativas de inflação caíram bastante ao longo dos últimos meses, tanto a expectativa de inflação desse ano, como do próximo ano, como as expectativas mais longas. As expectativas mais longas foram beneficiadas pela ação do CMN de manter a meta em 3%. Né? Havia um receio que com o novo governo, essa meta poderia ser alterada para 4,5%. Né? Então, assim, a gente está vendo essa boa dinâmica. O ruído político do começo do ano diminuiu bem, né? E nesse sentido, os ativos brasileiros se beneficiaram, né, dessa dinâmica econômica melhor. Então faz mais sentido você ir para ações cíclicas, ações com maior beta, né, para justamente se beneficiar ao máximo desse movimento. Né? Quem ficou em setores mais defensivos, né, ao longo do ano não pegou pouco esse movimento. Né? Então, a nossa cabeça, a gente está com uma visão mais construtiva de Brasil, né? E nesse sentido a gente está com a carteira mais alavancada, né? Com maior risco. A gente tem um pedaço do índice importante, vindo de commodities, como você já bem colocou, e aí em termos de commodities tem dois grandes pilares, Petrobras e Vale, que a gente está falando de commodities de petróleo e minério de ferro. Com a diferença de que a Petrobras recebe um pouco mais de influência em política de preço e assim por diante, o que também reflete no preço das ações. Enquanto o Vale vai ter essa leitura de China, de, olha, se o mercado de construção civil puxa a demanda por minério de ferro, a Vale também, ela tem um beta altíssimo com minério, ela reforça o ciclo. A gente você falou de comprar ciclo de bolsa. Dá para comprar ciclo de commodities também? Então, a questão de minério, setor imobiliário chinês, né? O que a gente tem que olhar, o governo chinês já está anunciando várias medidas de estímulo. Na reunião do Partido Comunista em julho, né, algo que chamou muita atenção no mercado, né, eles tinham uma frase que é housing for living, not speculation. Né? Então, o mercado imobiliário é para você comprar uma casa para você morar e não para você especular. Eles tinham essa frase e tiraram na comunicação da reunião de julho. Né? Então, assim, o governo parece mais propenso a estimular o setor imobiliário. Obviamente, ele tem uma preocupação, ele não quer causar acentuar a bolha imobiliária, né? A gente pode ver ao longo dos próximos meses medidas de estímulo para o setor imobiliário. Né? Algo que a gente tem que prestar bastante atenção, né, é se o governo vai flexibilizar a regra para compra da segunda casa nas cidades Tier 1. Tá? Então isso pode animar bastante o humor com atividade, principalmente do setor imobiliário na China. Obviamente vai beneficiar o preço de minério, pode beneficiar Vale. Tá? Já a Petrobras, né, não é só um trade de commodities, né? Também tem um trade político. Ela até extrai petróleo, né? Exatamente. Mas a gente tem essa enorme preocupação com questão política, né? A gasolina já está operando com defasagem, né? Assim, mesmo levando em consideração essa nova regra, nessa nova política de preço da Petrobras, a gente deveria ver um aumento pelo menos de 20 centavos, cerca de 20 centavos no preço da gasolina. Né? E, obviamente, como tem um impacto relevante para a inflação, né, tem orientação, né, do governo para você segurar esse preço da gasolina. A gente pode dar uma sorte de o petróleo cair, né, ou o nosso câmbio apreciar e reduzir essa necessidade de ajuste? Pode. Isso pode acontecer. Né? Mas a gente pode ver, por outro lado, né, na verdade, o petróleo, sei lá, indo buscar a casa ali dos 90, né, e aí a gente pode até ver a necessidade de aumentar essa necessidade de ajuste, e ao não fazer esse ajuste, né, a Petrobras ajuda a nossa inflação,
mas prejudica a rentabilidade da empresa. Então, assim, quem está investindo em Petrobras, obviamente que assim, você sempre tem que levar em consideração o preço. Às vezes a ação está tão barata, né, a gente fala que tem pouco downside, né, o pior cenário já está no preço. Então, assim, você compra a empresa, mesmo sabendo do risco político e tudo, e pode ter alegria com essa decisão, né? A ação pode performar bem, mesmo tendo em consideração esse risco político. Tá? Mas eu acho que para investidor de petro agora, com esse novo governo, a gente sabe que a empresa está correndo esse risco de ter algum tipo de interferência, né, e, obviamente, prejudicar a sua rentabilidade. A gente falou de construção civil na China, mas um outro motor que está em discussão, inclusive com as políticas de incentivo, é a construção civil aqui no Brasil. Boa parte das construtoras, incorporadoras que estão listadas em bolsa tiveram um movimento de alta, mas também tinham vindo de um movimento de baixa tremendo. Né? Eu já perguntei sobre varejo, você já me explicou que a gente não está precificando melhora já para esse ano ou próximo. Em construção civil, já dá para precificar uma melhora no setor? Olha, quando a gente olha a confiança da construção, ela está de lado. Tá? Então, assim, mesmo com esse movimento de juros, né, acho que o setor está com confiança relativamente alta, mas de lado. Não está nem numa dinâmica de piora nem de melhora. Tá? Agora, a gente tem que sempre ficar de olho, né, também acaba virando um trade político. Né? O governo pode anunciar um pacote de Minha Casa Minha Vida que anime o setor. Né? Aí, novamente, vira muito mais um trade político do que um trade macro. Tá? Mas, sim, acho que é um setor que tem que ficar de olho, principalmente pela essa possibilidade do governo querer dar novos estímulos. Pensando de uma forma, né, em relação a essa questão de estímulos aqui, né, pensando de uma forma macro, né, o que a gente está vendo é desemprego super baixo, né, inflação tranquila, uma dinâmica tranquila, né. Então, assim, o governo não deveria estar desesperado. Né? Se olhar a aprovação do governo, está ali relativamente bem. Né? Então, ele não precisa anunciar medidas de estímulo mais agressivas. O Banco Central já está fazendo o trabalho dele de cortar juros, já vai ser um estímulo. Né? O governo já fez algumas medidas fiscais que vão ajudar a economia. Né? Então, assim, olhando sobre uma perspectiva mais macro, né, faria pouco sentido para o governo anunciar muitos estímulos agora. Né? Não precisa, a economia não precisa. Tá? A gente já está com um desemprego muito baixo. Né? Estímulos demais, né, você causa desequilíbrios. Você vai causar inflação. Né? Você vai aumentar o nosso déficit em conta corrente, e aumentando o déficit em conta corrente, a nossa moeda vai ficar fragilizada. Né? Então, assim, é bom o governo ter um pouco de cautela nesse momento. Tá? Acho que não é o momento mais adequado, né, pensando de forma macro, para o governo ligar a bazuca, o brasileiro, né, e dar mais estímulo. A China não. A China a gente está discutindo um crescimento de 5 baixo, né? Sei lá, o mercado pode ficar mais pessimista, até reduzir para sub 5 a projeção de crescimento, e aí o governo precisaria a inflação lá super controlada e tal. O governo, para evitar uma queda maior das expectativas de crescimento, pode anunciar estímulos mais agressivos. Mas aqui no Brasil, acho que a gente não precisa disso. Maravilha. Muito obrigado pelo papo. A gente está caminhando para o finalzinho, mas eu queria fazer uma pergunta para você. De onde vem esse nome da Merak? Merak é uma palavra grega, né? E significa fazer com a alma, né? Fazer com bastante empenho, né? Então, a gente na Merak, a gente adora discutir economia, mercado, e as melhores opções de investimento. E quando os sócios fundadores, né, conversaram com a dona Lia, que é uma das principais sócias lá do nosso fundo, e entrou com um seed money relevante, ela fez essa sugestão, né,
conhecendo o perfil da equipe, ela acha que esse nome, ela achava, né, quando ela definiu o nome, que esse nome Merak faria muito sentido, né? Então, nesse sentido, a gente faz esse negócio, né? A gente trabalha, né? A gente faz com a alma, com muita dedicação. Dá para ver seu entusiasmo em falar sobre o tema. Isso é muito bom de ver. Acho que a gente às vezes tem uma visão meio fria de mercado financeiro, o pessoal vai lá só pelo dia, mas não. Por incrível que pareça, o pessoal que está assistindo, às vezes não é de mercado, tem interesse em entrar, por incrível que pareça, tem muita gente que gosta disso. Exatamente. Essa a gente acorda cedo para ler jornal, acompanhar o que está acontecendo no mercado, discutir, debater, e sempre entregar as melhores decisões de investimento para o nosso costista. Muito bacana. E vocês, você comentou desse seed money, hoje o principal passivo de vocês é mercado, vocês distribuem para outros fundos, para outras gestoras, ou vocês captam muito com pessoa física? Como é a dinâmica do passivo de vocês? A gente começou com o nosso passivo mais concentrado em Family and Friends, né? Mas com a performance boa que a gente está tendo, principalmente ao longo desse ano, a gente espera cada vez mais conquistar o público no varejo de pessoas físicas, né? Então a gente já pode, nas principais corretoras, a gente pode já achar vocês já podem achar os fundos da Merak. Já tem disponível lá, XP, BTG? Pode falar, a gente não tem problema com o nome aqui, não. XP e BTG você vai achar os fundos da Merak. Fechado, maravilha. E o site de vocês tem contato, redes sociais? Quem quiser acompanhar a gente, eu acho que os melhores canais são o Instagram, que a gente sempre atualiza conteúdo, né? E também no LinkedIn. Você tem o Instagram de cabeça, não? É só colocar Merak Capital que vocês vão achar. Merak Capital lá no Instagram? No Instagram ou no LinkedIn. E quais são os fundos que vocês estão distribuindo nas plataformas? A gente tem um fundo long bias, tá? Tem um equity hedge, que aí é um fundo com menos risco, né? Muitas vezes, para o investidor pessoa física, às vezes faz mais sentido você ter um fundo menos agressivo, tá? Se você quer um pouco mais de risco, tem um long bias. E se você quer mais risco ainda, a gente tem um long only, o Brabus, que aí acho que tá performando bem esse ano, porque, obviamente, como a gente comentou, né, as ações de beta maior pegaram melhor esse movimento. Então, assim, se você quer um pouco mais de risco, também tem esse fundo long only Brabus. E a gente também tem um produto de renda fixa, né, que eu acho que logo mais vai estar disponível nas plataformas. Maravilha. Site de vocês, então? Só digitar no Google Merak Capital e nas redes sociais. Maravilha, Rafael. Muito obrigado. Eu que agradeço a conversa, Felipe. Muito obrigado por ceder seu tempo, estar aqui conosco. Muito obrigado, naturalmente, a Merak Capital por ceder aqui a participação do Rafael e a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós temos esse programa aqui, essa parceria entre Com Dinheiro e BMC News, sempre para levar ao mercado, levar você, investidor, as melhores cabeças do mercado para te tornar cada dia um investidor melhor. Se você ainda não conhece nossas soluções, quer visitar lá e entender o que a Com Dinheiro pode fazer por você, visita lá o nosso site www.comdinheiro.com.br e pode deixar lá seu comentário, sua dúvida, sua sugestão na nossa caixa lá, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br também. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés